Pessoal, é uma derrota complicada, né? A gente dá uma desanimada, mas assim, não é hora para desesperar, é hora para se reorganizar. E por que que eu digo isso, pessoal? Porque esse jogo, ele até que me preocupa, sabe, essa derrota aí, mas eu vejo por um outro lado, assim, que se a gente for parar para ver, a gente perdeu, poderia ter perdido, né, pro Inter, poderia ter perdido pro Fortaleza, porque foi dois times que o ano passado a gente perdeu e tivemos muita dificuldade. Lógico que também teve as questões que o Abel, principalmente contra o Fortaleza, colocou o time muito mal para jogar, né? Então, assim, é de se alertar, mas para mim o maior alerta disso é como o Palmeiras jogou, né? Palmeiras que vem de um jogo aí contra o Bolívar na Libertadores, né, na altitude, o time aparentemente estava cansado. Mas assim, quanto à questão de pontuação, eu não vejo como um problema grave, né? O que mais me preocupa foi a questão de postura do time, a questão da estratégia que o Abel colocou para o time jogar, né? Que quando você joga com um time mais organizado, que trabalha mais a posse de bola, um time que procura tabelar, um time que tem um contra-ataque muito rápido, aí é onde fica mais complicado, porque foi a situação que eu vi o Bahia hoje. E vou citar um outro exemplo aqui, né? Que acaba que vira e mexe sendo a régua para a gente medir. O Flamengo hoje que venceu o Corinthians e venceu muito bem. E vamos falar bem a verdade, o Corinthians não teve espaço, cara, e o Flamengo não deixou os caras jogar. Até quando ali já estava 3-0, o Flamengo tava com o jogo tranquilo, organizado e soube manter o Corinthians no lugar dele e não deu espaço para os caras. Então, assim, é isso que o Palmeiras precisa começar a procurar trabalhar. E outro ponto: o Palmeiras, quando encara esse tipo de time, o Palmeiras se complica, aí começa com chutão, começa a ficar desesperado. Eu não sei porque a questão do Palmeiras, cara, quando joga em casa, tá tendo postura diferente. Não sei se é questão de torcida, não consegui entender. Qualquer coisa, deixa o comentário de vocês aí, o que que vocês acham sobre isso. Mas eu achei muito estranho. Mas eu acho que é quando o Palmeiras pega um time que trabalha mais organizado, que, que não tem medo, porque o Bahia foi um time que não jogou com medo. Rogério Ceni sabe muito bem como é que é jogar contra o Palmeiras, contra o time do Abel Ferreira. Então, assim, já tem aquele detalhe na ponta da unha, né? E é um time chato, cara. O Bahia sempre foi um time chato pra jogar contra nós. E não dá pra jogar os caras pra merda, não. Porque, pra mim, é um time muito melhor que o Bolívar. O Bolívar, a única coisa que tem de diferente é a altitude, mais nada. Porque se jogar aqui, a gente tem a obrigação de golear, na minha opinião. Agora, o Bahia é um time diferente, um time organizado. E é um time que, se a gente pegar no mata-mata aí, pode dar trabalho pra gente, viu? Pode dar trabalho. Então, assim, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar veaco. Então, Palmeiras passou a jogar muito mais na vertical, né? E deixou de trabalhar o meio de campo. O time estava sem intensidade, aparentemente o time estava cansado, flaco, então nem se fala. Tava cansado e para mim foi nítido isso daí, né? Então assim, acho que deveria ser a hora do Abel mexer diferente o time. Pô, deixava as peças que não jogou, que jogou na Bolívia, tira, coloca outros que estava descansado. Por que que não pôde fazer isso? Aí eu acho que foi o erro do Abel, tá? Quis fazer a gestão, mas para mim ele fez a gestão errada. Ah, Palmeiras teve várias oportunidades de marcar, teve várias, teve com o Maurício. O Flaco acho que teve umas 4, 5 oportunidades de marcar, né? O Vitor Roque teve uma também, mas puta merda. O acho que foi o Eric que tirou em cima da linha. E sem contar que o Bahia também teve várias oportunidades. O William José mesmo deu bastante trabalho pra gente. O Kaique fez o gol também. O, o Eric Pulga também deu trabalho. O Everton Ribeiro estava trabalhando bastante no meio-campo. Então, assim, o Palmeiras teve bastante dificuldade para jogar bola hoje. E não conseguia trabalhar a posse de bola.
não conseguia jogar o Bahia para trás, ou então trabalhar a posse de bola na sua saída para atrair o time e poder avançar nas linhas do Bahia. O Palmeiras não conseguiu, né? Teve também que eu acho que não deveria ter tirado o Maurício, poderia ter mantido ele, não colocaria o Evangelista, eu colocaria, por exemplo, o Alan, que joga um pouco mais avançado, né? O Aníbal não teria tirado o Aníbal. E assim, ó, na minha opinião, cara, Vitor Roque, Paulinho e Flaco junto, pra mim não dá certo, pessoal. Não dá certo. O Abel colocou o Paulinho praticamente no meio e o Vitor Roque tava lá na ponta esquerda. Aí não tem como, aí pra mim não funciona. Aí acho que começa as cagadas do Abel na hora que ele começa a querer inventar. Aí começa a mesma história lá do Felipe Anderson. Então, cara, é complicado. E no finalzinho do jogo, teve a falha do Vitor Roque, né? E aí acabou que a bola ficou ali com o Gia e o Benedetti, que bateu cabeça ali também. E o Bahia marcou no finalzinho do jogo, cara. E aí eu já não tinha mais condições. Aí o Palmeiras começou já no oba-oba do chutão, né? Pra tentar fazer um gol no desespero ali, mas já era, o jogo já tava perdido. Mas também não vejo como o fim do mundo. Eu acho que é mais um jogo para a gente pensar como o Palmeiras jogou, como o Palmeiras precisa se organizar e o Abel também como que ele pode trabalhar as peças aí, tá, pessoal? Então, esse é meu ponto de vista quanto ao jogo. Então, não foi um caos, não foi um desastre. É um jogo para falar, opa, peraí, vamos parar, colocar o eixo nos trilhos, colocar na linha, porque é um time que joga diferente, a gente precisa ficar esperto. Tá bom? Então, deixa aí seu comentário, o que você achou do jogo, se você concorda ou não com a minha opinião, deixa seu comentário aí, mesmo que for contra a minha opinião. É importante aqui para o canal, tá bom? Deixa seu like, se inscrevam aí para fortalecer o canal, acho que a gente está aí na faixa dos 700 e pouco, então vamos fazer o canal aí crescer, tá bom, rapaziada? Que a hora que chegar nos 1000, vou trazer brinde aí para vocês, bastante coisa aí pro canal, tá bom? Valeu, muito obrigado. Avante palestra, vamos para cima, que tem muito campeonato aí para frente. Valeu.